Fala, minha gente do segundo ano da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral São José, da extensão de Santa Terezinha. Hoje a gente finaliza aqui a nossa explicação do ano letivo, ainda rememorando, lembrando do segundo reinado, e especificamente hoje a gente vai trabalhar algumas questões como forma de revisão e como forma também de finalizar aqui o nosso ano, tá bom? Aqui eu trago a vocês dois textos em uma primeira questão, e estes textos eles tratam da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito quase que continental, digamos assim, porque envolveu a Tríplice Aliança formada por Brasil, formada por Uruguai e pela Argentina, onde estes três países fizeram uma certa aliança para combater o Paraguai de Solano Lopes. Lembrando que na época o Paraguai estava em uma crescente econômica, de certa maneira enfrentando até os produtos ingleses e de certa forma também os ingleses eles irão interferir nesse conflito, financiando e ajudando até mesmo o Brasil, ajudando o Uruguai e a Argentina a combater os paraguaios, tá bom? De outra forma, a gente tem uma perspectiva de analisar a Guerra do Paraguai como sendo também um conflito regional da América do Sul, do Cone Sul, onde tanto o Paraguai como a Argentina, como o Uruguai e o Brasil disputavam a região da Prata, do Rio da Prata. E aqui nós iremos para o primeiro texto da questão, e o texto fala o seguinte: a vitória importante alcançada pelo exército brasileiro iria colocá-lo como uma força política importante no fim do segundo reinado, contribuindo para a difusão dos posicionamentos republicanos e realizando, por fim, a intervenção que iria inaugurar a República do Brasil. Texto 2 fala o seguinte: as crianças de 6 a 8 anos, no calor da batalha, aterrorizadas, se agarravam às pernas dos soldados brasileiros, chorando, pedindo que não os matassem, e eram degolados no ato, escreveu Chiavenato em sua obra conforme a tradução do Portal Guarani. Minha gente, dois textos, tá? Um, de certa forma, enaltece o exército do Brasil, fato que fez com que se criasse o imaginário, a ideia de que o grandioso exército do Brasil foi o precursor ali da República Brasileira, né? O grande ápice da Guerra do Paraguai, da derrota do Paraguai. E aí o Brasil conseguindo essa vitória, o exército fica como a simbologia da ordem do progresso que o Brasil poderia ter, com o exército ocupando ali o status de governo e fundamentando a República. Ao passo que no texto 2 nós temos uma barbaridade, falando que as crianças de 6 a 8 anos do Paraguai foram para a guerra e que o exército do Brasil não perdoou essas crianças, chegando a matar uma grande parte das crianças que foram ali para a guerra. Ora, as crianças também foram incentivadas a se vestirem como adultos, a pegarem em armas, sem munições, a maioria, por Solano Lopes. E Solano Lopes foi um ditador sanguinário. Ele incentivou essa barbaridade. O exército do Brasil também animalizou essas crianças e matou uma grande parte das que foram para o conflito. Nem Solano Lopes estava correto com o seu nacionalismo exagerado, nem o Brasil correto pela falta de senso de humanidade ao matar as crianças, tá? Vamos para o comando da questão. A concepção defendida no texto 2 diferencia-se da do texto 1 ao destacar, bem, nós sabemos que existe uma diferença do texto 1 para o texto 2. O texto 2 fala da barbaridade do exército do Brasil, ao passo que o texto 1 enaltece o exército do Brasil, não é? Então vamos lá, letra A. A pluralidade da passividade? Não. No texto 2, nós não temos passividade, pelo contrário, temos agressividade, né, segundo Chiavenato, do Exército do Brasil. Letra B. A brutalidade e crueldade do Exército Brasileiro? Perfeita. O texto 2 fala justamente dessa crueldade e dessa brutalidade, onde o Exército do Brasil matava as crianças degoladas. Letra C.
A importância do Exército Brasileiro? Não, a importância do Exército do Brasil está no primeiro texto. E letra D, passividade do Exército do Brasil? Não, pelo contrário, eles estavam sendo agressivos e belicistas em guerra, tá? Letra correta B nessa nossa questão, tá bom? E aqui eu trago a vocês uma segunda questão para a gente finalizar a nossa aula, e ela fala o seguinte ponto. A lei foi aprovada após o intenso debate na Assembleia Geral, como era chamado o Congresso Nacional à época. É verdade que, do ponto de vista econômico e humanitário, a medida teve pouca repercussão. Submetidos a trabalhos extenuantes, de péssimas condições de vida, poucos escravos conseguiam cruzar a marca dos 60. Mas a aprovação da lei foi de extrema importância do ponto de vista da luta política que se tratava à época entre abolicionistas e escravistas na sociedade e nas instituições do Império. Fonte: Agência Senado. Minha gente, aqui a gente vê que o texto trata de uma referida lei, uma lei abolicionista, tá? E vejam bem, olha só o que a questão nos mostra de informação. Os escravos que cruzavam a marca dos 60 anos. Então, 60 lembra sexagenário, ou seja, essa foi a lei do sexagenário, tá bom? O fragmento acima está tratando da equidade entre negros e brancos? Não, pelo contrário. Trata-se aqui da falta de igualdade entre negros e brancos. Letra B, da relação conflituosa entre negros e indígenas? Não, a situação não é essa, a situação é do abolicionismo. Letra C, da exclusão do negro diante do estudo para possibilitar a melhor inserção dos negros no mercado de trabalho? Não, não está falando nada de estudo, nada de oportunidade para os negros. Letra D, da discussão política sobre a lei do sexagenário? Perfeita, tá? Essa lei dos 60 realmente é a lei do sexagenário, tá bom? Minha gente, assim a gente finaliza a abordagem das duas questões. Fiquem com Deus e até uma próxima. Até mais.